Meu nome é Clarissa, eu faço parte da iniciativa As Minas da Massa, que é um esforço coletivo de um pessoal para trazer ao debate questões que a gente entende que sejam importantes de interesse geral. Mas não só, também propor e expor a perspectiva do campo progressista trabalhista. Bom, eu fiquei encarregada de tentar falar um pouco sobre o conjunto de mudanças que o ministro Sérgio Moro propôs para o campo da segurança pública. Esse conjunto de medidas já está sendo chamado da lei anticrime, porque, enfim, é uma tentativa de banir e proibir o que já é proibido, a prática de crime. Bom, mas ironia à parte, muito disso se dá por conta da expectativa que foi criada em torno e depositada sobre o ministro Sérgio Moro. Até por conta da aura que ele ostenta de super juiz e também ser o encarregado de dar alguma execução para as frases feitas que o nosso atual presidente tanto proferiu durante a campanha eleitoral. Como, por exemplo, bandido bom é bandido morto, que é o objeto do vídeo de hoje. No caso, o ponto de maior polêmica das medidas é o que está sendo titulado de licença para matar, que é justamente a alteração no artigo 23 do Código Penal, que traz algumas previsões de hipóteses que, se ocorrerem, retiram a ilicitude da conduta que seria um crime. Eu vou explicar, mas antes eu vou começar a enumerá-las, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. O ponto da polêmica recai sobre a legítima defesa. Vou exemplificar. A conduta de matar alguém é prevista no artigo 121 do Código Penal, que prevê uma sanção caso alguém pratique essa conduta. No entanto, caso eu pratique homicídio em legítima defesa, eu vou agir amparada por uma justificativa. E essa justificativa é bastante para que eu fique isenta de pena no final das contas. Que a pena prevista no artigo 121 não esteja aplicada a mim. Para que a legítima defesa seja perfeitamente caracterizada no caso concreto, alguns requisitos são necessários. O agente ele tem que agir diante de uma iminente ou atual agressão, atual, que significa está acontecendo agora, ou iminente, que está prestes a acontecer. E, diante desse cenário, usar os meios necessários para repelir essa injusta agressão. E esses meios necessários que é o ponto-chave para a gente entender toda a polêmica. Porque esse último critério já deixa claro que o excesso da legítima defesa não é amparado. Ele é punido. E esse excesso, essa reação desproporcional ante uma agressão iminente ou atual, que é o que o nosso ministro quer perdoar, caso o agente haja com susto, na base do medo ou sob violenta emoção. Bom, isso, no nosso contexto, que a polícia brasileira é a que mais mata, é no mínimo preocupante. E também é estranho imaginar que um policial possa agir na base do medo, no susto ou sobre violenta emoção, a considerar que ele é treinado para melhor reagir diante das mais diversas situações. Mas, para além dos números, eu trago casos mais concretos. A gente assistiu o caso de um moço que foi atingido pelo policial no Rio de Janeiro, porque o policial confundiu o guarda-chuva que ele levava com um fuzil. Mais recentemente, 14 pessoas foram mortas numa ação policial no Rio de Janeiro. Essas pessoas eram suspeitas de praticar o tráfico de droga, e os policiais alegaram justamente a legítima defesa, o que também é difícil de se visualizar, levando em conta que foram 14 mortos, e dentre uma das vítimas, uma pessoa foi esfaqueada antes de ser morta. Então, fica difícil de imaginar o cabimento da legítima defesa, se foi proporcional, inclusive. Enfim, esses dois casos são bem caricatos e não é à toa que eles aconteceram no Rio de Janeiro, cujo governador Wilson Witzel foi eleito recentemente e em campanha defendia que o abate de pessoas que estivessem portando fuzil. A nível nacional, essa proposta de reforma do ministro Moro
legitimaria esse tipo de conduta. Mais recentemente ainda, nós assistimos ao assassinato de um jovem no supermercado Extra por um segurança no local. Que não é à toa que ele está tentando agora dizer que reagiu à tentativa do rapaz de subtrair a sua arma. Quando nas imagens do que a gente assistiu foi o excesso da reação dele. Esse excesso, caso fosse vigente essa reforma, seria perdoado. A pena não seria aplicada a ele. Bom, mas não para por aí a mudança que está sendo proposta pelo ministro. Há também a proposta de se criar uma espécie de legítima defesa no contexto de confronto armado ou simples possibilidade de existência de confronto armado, em que o policial pode empregar a força e ser apoiado pela legítima defesa ao vislumbrar um perigo de agressão, ou seja, a agressão ainda nem existe. Então, acaba por ser um exercício discricionário de quem vive e quem morre, num cenário em que nem existe uma agressão ainda, uma agressão potencial, uma agressão imaginada. E esse exercício de imaginação é feito pelo próprio agente, que agora tem amparo na lei para agir com medo, na base do susto e sob violenta emoção. Então, essas duas medidas, na minha opinião, não são razoáveis, tanto que nem foram levadas à discussão pelo ministro Sérgio Moro, que acaba ficando claro que é uma resposta simples para um problema que tanto foi usado de bandeira na campanha eleitoral para conseguir simpatia. Eu insisto, o Brasil é o país que mais mata em ações policiais, de forma que, se de fato isso fosse produzir um efeito, a gente já estaria vendo os efeitos de matar a gente, porque, enfim, assassinato é generalizado e a gente sabe que recai sobre a população negra e pobre. E matar e dar amparo legal para esse tipo de situação não resolveria nosso problema. Enfim, é o que eu queria dizer para hoje, e para os próximos vídeos eu vou tratar de outros pontos, em especial o cumprimento provisório da pena, que vai dizer respeito ao nosso ex-presidente Lula. Enfim, as críticas são bem-vindas e se vocês gostarem, peço que compartilhem e fiquem atentos porque mais vídeos serão postados. Obrigada.